Se tem algo que eu não imaginava, era que a franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado possuía 3 filmes no total, sendo os 2 primeiros lançados em 1997 e em 98, e um terceiro que veio anos depois, em 2006, com o título de Eu Sempre Vou Saber O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Com o final do segundo filme deixando um gancho para mais uma sequência, será que realmente existe o fôlego para essa continuação? O que será que essa produção tem a nos mostrar? Bom, esses são os meus questionamentos sobre esse filme que eu responderei logo após a vinheta. Um grupo de adolescentes, entre aspas, de uma pequena cidade do Colorado está sendo perseguido por uma figura misteriosa. Um a um é morto, exatamente 1 ano depois de terem jurado não contar para ninguém sobre a morte acidental de um amigo. O segundo filme da franquia finalizou deixando um gancho horrível para uma provável continuação, com uma sequência final que eu considerei bem tosca. Isso é claro para não falar outras coisas. E depois de ter assistido isso, eu pensei, como que essa história vai ter fôlego para mais um filme? Pois bem, de uma forma surpreendente e com um intervalo de aproximadamente 8 anos entre uma produção e outra, o terceiro capítulo da franquia ganhou vida. Mas, antes mesmo de assistir, eu confesso que já estava assim com o pé atrás. Isso porque o primeiro filme foi algo realmente primoroso. Já o segundo, apesar de acertar em alguns aspectos, deu sim algumas escorregadas. Então, o que esperar desse terceiro? Será que ele vai conseguir justificar a sua existência? Bom, desde o início do filme, nós vemos que ele não é de fato uma continuação, e sim uma história original com personagens originais e que não tem ligação alguma com tudo que já foi apresentado, exceto, é claro, por ter uma estrutura de roteiro que, de certa forma, lembra um pouco o filme original, por trazer um acidente e um segredo cabuloso entre amigos. Por um lado, achei isso de bom tom, pois a produção ganhou liberdade para construir uma história nova. Mas por outro, eu considerei algo negativo, por não ter finalizado de fato tudo o que a franquia já tinha construído até aqui. Nas minhas análises de filmes, eu evito fazer comparações entre as produções, mas quando se tratam de franquias, isso é muito difícil. Principalmente aqui, onde esse longa traz algumas características do filme original que foi lançado no ano de 1997 e que, como todos sabem, foi realmente incrível, me deixou aí impressionado. Já esse terceiro capítulo consegue ser artificial demais em tudo que se propõe, com uma história fraca, com personagens desinteressantes que não são bem explorados, atuações um tanto quanto questionáveis e uma ausência de carga dramática que tinha sido muito bem trabalhada nos longas anteriores. Além disso tudo, o filme não consegue criar um clima de suspense e nem de tensão, e muito menos se esforça para ficar interessante, se mostrando ser, desde o início, algo completamente descartável e uma verdadeira perca de tempo. Afinal, com aproximadamente 1 hora e 30 minutos de duração, daria com certeza para assistir algo melhor. E eu vou repetir uma frase que eu falei no vídeo anterior, no segundo filme, que talvez o maior problema aqui foi esse longa dizer que faz parte de uma franquia. Ele poderia ter outro título, ser um filme qualquer, mas quis surfar na onda dos seus antecessores e acabou adquirindo o título de Eu Sempre Vou Saber O Que Vocês Fizeram no Verão Passado.
Para não dizer que tudo é perdido, existe um momento ou outro que me chamaram a atenção, mas ficou somente por isso. Apenas pequenas situações em momentos isolados, mas que não são suficientes para salvar a produção como um todo. E já com relação às composições técnicas do filme, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas nada aqui me chamou a atenção. Tudo eu considerei mediano, como as atuações, o roteiro, o suspense, as mortes, os personagens, os efeitos especiais. Tudo me parece muito mais ou menos. E talvez as únicas coisas que realmente se salvam um pouco são a trilha sonora, que consegue sim ser bem trabalhada quando quer, e a parte da ambientação e cenografia, que eu achei que foram mal exploradas. De forma geral, essa sequência foi completamente desnecessária e serviu apenas para estragar a história que foi estabelecida e construída pelos dois primeiros filmes. Isso porque esse último joga elementos aleatórios na trama que não fazem sentido algum perante todas as revelações feitas pelos seus antecessores. E é uma pena ver que a franquia foi se perdendo filme após filme, com a qualidade decaindo, sendo o primeiro muito bom, o segundo mediano e esse terceiro ruim. É como se fosse uma escada decrescente. E após concluir essa trilogia, recomendo apenas que assistam aos dois primeiros. Isso é claro, se você estiver com tempo de sobra para assistir esse último, que é uma verdadeira porcaria. Uma outra coisa que é uma porcaria, que eu havia esquecido de mencionar, é sobre um personagem muito irritante que tenta fazer humor a todo custo, mas que foi descartado, ainda bem. Para quem já assistiu esse filme, faz sentido ele fazer parte da franquia? E se você pudesse mudar o seu título, qual ficaria mais de acordo com tudo que foi mostrado até aqui? Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!